Whitney, meu amor, livro de Judith MacNaught, parte 18. Capítulo 38. O conde de Lanford, primo do pai de Clayton, era um homem alto e frágil no início dos seus 80 anos. Ele caminhava próximo à sala de jantar, amparando-se com a mão esquerda na porta de entrada, enquanto a mão direita empunhava uma bengala de marfim. Claymore? Disse ele quando Clayton emergiu na sala de jantar, levando Whitney pelo braço. Eu gostaria de saber se posso falar com você um minuto. Ele olhou para Whitney desculpando-se. Percebi que seu marido chegou tarde ontem à noite, mas se puder me cedê-lo somente por um instante, é uma questão urgente. Claro, certamente, disse Whitney com um sorriso caloroso para o senhor. Vou encontrar Stephen e seus amigos, ela acrescentou, indo em direção ao jardim. Lanford retirou a mão esquerda com que se apoiava na porta e a colocou no braço de Clayton, escorando-se. Sua jovem esposa não é somente bonita, mas muito gentil. Ela passou muitas horas ao meu lado ontem, me ouvindo falar sem parar de meus estudos sobre os antigos filósofos. E com um rápido piscar de olhos ele acrescentou: não bastasse isso, ela também desempenhou um excelente trabalho ao fingir que estava fascinada com esse tópico e comigo. Eu me senti 20 anos mais jovem, Clayton. Ah, às vezes minha esposa tem o mesmo efeito sobre mim. Clayton brincou, conduzindo o velho conde vagarosamente para o único cômodo do primeiro andar em que estava certo não haver ninguém. Se você fosse 20 anos mais jovem, continuaria um jovem inexperiente. É exatamente o que eu quis dizer. Clayton respondeu com bom humor. Depois que o conde sentou-se confortavelmente na pequena antessala, onde Clayton estivera com sua mãe alguns instantes antes, Clayton sentou-se de frente para ele, quando o conde pareceu sem saber por onde começar, e Clayton o incitou. Você disse que o assunto é urgente, conde? Lanford olhou para ele pesarosamente. Na minha idade, Claymore, tudo é urgente. A eternidade pode começar amanhã. Ele acrescentou, e então poupou Clayton da necessidade de lhe transmitir a confiança de que ainda teria muitos anos pela frente ao ir direto ao assunto que pretendia discutir. Eu gostaria de falar com você a respeito do seu irmão. Clayton mostrou-se surpreso e o estimulou a continuar o assunto. Sempre considerei você o esteio da família e é de conhecimento geral que você tem a habilidade de realizar belos investimentos financeiros, investimentos que multiplicaram consideravelmente a sua fortuna. Ele deteve-se, mas Clayton unicamente levantou as sobrancelhas sem confirmar ou negar o que havia dito. Eu sei que essa informação está correta, disse o conde, parecendo profundamente embaraçado por ter de tratar um assunto tão vulgar. Com toda a delicadeza possível, ele continuou. Até recentemente, eu acreditava que a herança de Stephen também estava em suas mãos habilidosas. Então, naturalmente, acreditei que, assim como eu, Stephen não tinha preocupações a respeito de dinheiro. É verdade? Se o conde não fosse um parente nem tão velho e frágil, Clayton teria colocado um fim àquela discussão ofensiva. Não está correto. Ele respondeu severamente. O conde compreendeu a reprimenda no tom de voz dele, mas insistiu. É verdade que, no ano passado, Stephen realizou uma série de investimentos que aparentemente pareciam ser arriscados e descuidados, mas que no fim se mostraram extremamente vantajosos. Ouvi rumores no clube que frequento que me fariam acreditar que é verdade, mas eu preciso ouvir isso de você. Você poderia me confirmar se isso é um fato ou um rumor? Não, sem antes ter uma bela razão para fazê-lo, conde. Eu gostaria de acreditar que é verdade, mas preciso ter certeza. Então converse com Stephen. O conde balançou a cabeça. Não posso fazer isso.
pois não posso revelar a razão pela qual desejo saber a verdade. Nesse caso, parece que a conversa chegou a um impasse, disse Clayton. Muito bem, explicarei os motivos para os meus questionamentos, mas essa conversa precisa permanecer em total sigilo. Eu não consigo imaginar nada que o senhor pudesse me revelar que poderia me induzir a conversar abertamente sobre a vida financeira de Stefan com qualquer pessoa, mesmo você, meu senhor. Clayton disse severamente ao se levantar. Se Stefan é de fato tão rico quanto os rumores sugerem, e se é responsável pelo aumento da sua riqueza, eu gostaria que ele se tornasse o meu herdeiro. A expressão de Clayton se desfez para um sorriso oblíquo enquanto ele se sentava novamente. Acredito que você acaba de me oferecer uma razão adequada, Conde. Se eu nomear Stefan meu herdeiro, ele herdará uma pequena quantidade de terra e virtualmente nenhuma renda. Há muito tempo, o nosso lado da família era tão rico quanto o seu, mas os meus predecessores não foram muito prudentes, tiveram menos visão de mundo e absolutamente nenhuma habilidade para conseguir manter a fortuna. Como resultado, minhas propriedades estão em ruínas e praticamente sem valor, mas os títulos que eu possuo são antigos e prestigiosos. Se eu morrer sem adotar medidas formais para mudar as consequências, então meus títulos e terras passarão automaticamente para você. Até que esses rumores recentes me fizeram acreditar que Stefan tem habilidade para gerenciar seus próprios recursos. Eu estava feliz em saber que você iria herdar meus bens. Ao deixá-lo como meu herdeiro, eu sabia que poderia, com seu senso de responsabilidade, assim como sua riqueza, manter minhas posses e colocá-las em melhor uso do que eu mesmo consegui fazer. Como se estivesse incerto de como continuar, ele interrompeu o discurso por um instante ao analisar a padronagem de vinhedos do carpete sob seus pés. Então retirou a bengala que estava pousada em seu lado direito, levando-a para o esquerdo. Finalmente levantou a cabeça e, com grande dignidade, ele disse: Você possui muitos títulos, alguns deles muito mais grandiosos do que os que herdaria de mim, e as minhas propriedades não são nada quando comparadas às suas. Corro o risco de parecer mais orgulhoso do pouco que possuo do que deveria, mas eu ficaria muito feliz em deixar o que tenho para um homem que não é possuidor de mais títulos do que possa lembrar e de mais propriedades do que de fato pode usufruir. Temos uma família extensa e são muitos entre os quais poderia escolher um herdeiro, mas gostaria que fosse um homem a quem eu conheça bastante e, particularmente, um homem de quem eu goste. E seu irmão preenche todas essas qualificações. Fico muito feliz em ouvir isso, Conde, Clayton disse com um sorriso encorajador. Assim como você, ele é um homem muito responsável que compreende e cumpre com as obrigações perante a família e em relação àqueles que dependem dele. Isso é verdade, Clayton disse. Então, a minha única preocupação em nomear Stefan como meu herdeiro é a seguinte: ele herdou a fortuna que possui, mas, em sua opinião, ele será capaz de mantê-la? Ele é prudente e sábio ao lidar com o dinheiro e cuidaria bem das minhas posses? Stefan é tudo que o senhor almeja, respondeu Clayton, e ainda muito mais. O conde sorriu, mas logo voltou a parecer preocupado e passou a fitar o tapete. Acredito que você não se opõe à minha proposta e não se sente preterido, não é? Subitamente, ele olhou em sua direção. Estou certo? O sorriso de Clayton era inequivocadamente genuíno e caloroso, inteiramente correto. Excelente! Então está decidido. Tomarei as devidas providências para que Stefan se torne o próximo conde de Lanford e barão de Ellenwood, assim como o 5º visconde de Herdgrove. Ele pegou a bengala, passou-a para a mão direita e esforçou-se para se levantar. Clayton o aguardava ao seu lado, permitindo que tivesse a dignidade de se levantar sozinho.
mas estava pronto para lhe oferecer o suporte necessário caso desejasse. Enquanto o conde caminhava vacilante, Clayton expressou sua única preocupação em relação ao plano. Você está certo de que poderá transferir legalmente os seus títulos para Stefan? Ele aguardou até que Clayton houvesse aberto a porta para que ele pudesse responder. Meus títulos foram concedidos para nossa família há mais de 300 anos pelo rei Henrique VII. Graças à sabedoria e à visão do nosso ancestral, o primeiro duque de Claymore, esses títulos apresentam uma cláusula de exceção na linha de sucessão dos descendentes. De acordo com essa cláusula, se o detentor do título não tiver filhos, poderá escolher seu herdeiro desde que seja um descendente direto dos duques de Claymore. E esse é o caso de Stefan. Clayton sabia que não havia essa cláusula em relação a seu título. Mas como até aquele momento nenhum duque de Claymore deixara de produzir herdeiros, Clayton, seu pai ou seus avós jamais haviam se preocupado quanto ao assunto. Por curiosidade, ele decidiu pesquisar sobre os outros títulos, mas a preocupação do conde fez com que abandonasse seus próprios pensamentos. Claymore, embora eu não tenha me mantido em silêncio até que me prometesse manter nossa conversa confidencial, de qualquer maneira, imagino que esteja acertado entre nós que o segredo será mantido. Sim, certamente, conde. Clayton respondeu, embora preferisse poder discutir o assunto com Stefan. Tenho enormes razões para manter o assunto sob sigilo, confidenciou o conde quando se aproximavam de uma das salas na parte da frente da casa. Não terei mais um único momento de paz caso outros herdeiros em potencial da minha família fiquem sabendo que planejo nomear meu próprio herdeiro em vez de deixar que os títulos passem automaticamente para você. Você não terá? Perguntou Clayton, tendo sua atenção desviada para Stefan, que estava de pé próximo à lareira, conversando com uma mulher com um lindo cabelo loiro. O conde, não obtendo qualquer resposta em relação aos demais herdeiros, percebeu que o duque estava distraído. Seguiu seu olhar e então perguntou: Você conhece a jovem mulher que está com seu irmão? Não, eu nunca a vi. Clayton respondeu. Ah, sim, certamente você a conhece, argumentou o conde, saboreando seu mistério. Você também conhece o pai dela. E como prova, apontou em direção ao outro lado da sala, onde o duque de Lansbury estava conversando com Whitney. A loira é filha de Lansbury. Ele a apresentou esta manhã. O duque de Lansbury era moreno, com uma estrutura atarracada e quadrada, e suas feições grosseiras beiravam a feiura. Seus 2 filhos do meio eram exatamente da mesma maneira. Para Clayton pareceu quase impossível acreditar que esse mesmo homem tivesse gerado uma criatura tão esbelta e delicada como aquela moça. O conde concluiu quais eram os seus pensamentos e ofereceu uma explicação. Ela é a filha do 2º casamento de Lansbury. A segunda esposa era filha de um aristocrata francês e tinha metade da idade dele. Ela morreu durante o parto na França, somente 1 ano depois do casamento deles. Pensando bem, é possível que você nunca tenha conhecido Lady Emily. Ela me disse que esteve em Londres apenas em raras ocasiões. Onde ele a escondeu todo esse tempo? Clayton perguntou sem prestar atenção ao que dizia, enquanto ajudava o senhorio a sentar-se em uma cadeira confortável. Eu me fiz a mesma pergunta. O conde admitiu com um sorriso. Mas ninguém poderia julgá-lo por tentar mantê-la afastada dos jovens másculos e dos velhos libertinos da Inglaterra, até que tivesse idade suficiente para afastá-los pessoalmente. Quando for apresentado a ela, não deixe de apreciar os seus olhos. Eu juro, são da cor de violetas. Clayton teve muitas oportunidades para analisar Emily Kendall durante o curso do dia, mas ele estava bem mais interessado na reação de Stefan, ou mais especificamente, em sua completa falta de reação à presença de Lady Emily. A maioria dos homens naquela sala
estava cativada por ela, e os amigos de Stefan permaneciam à sua disposição. Stefan, por outro lado, se comportava como se mal percebesse a presença da moça. De fato, ele dedicou todo o seu tempo às duas jovens de seu grupo, cujos acompanhantes estavam ocupados com Emily. Uma vez que Stefan conhecia aquelas mulheres desde a infância e as tratava com a tranquila naturalidade de um irmão mais velho, Clayton achava seu comportamento atencioso em relação a elas de grande interesse. Whitney também percebeu esse comportamento e comentou com Clayton a respeito, tão logo ele e os demais cavalheiros se reuniram às mulheres na sala de estar após o jantar. Dando as mãos a Clayton, ela o conduziu gentilmente a um canto da extensa sala para que pudessem ficar sozinhos. Então ela disse em um tom baixo e divertido: "Você percebeu que Stefan está praticamente ignorando a Emily?" "Percebi." Clayton respondeu, analisando a expressão de Whitney. "O que você acha dela?" Whitney hesitou, tentando ser honesta e justa. "Bem, ela é uma das mulheres mais bonitas que já vi, e sua conduta é primorosa. Mas existe uma aura em torno dela que..." "Presunção?" Clayton especulou descuidadamente. "É possível, mas também é possível que ela seja apenas um pouco tímida." Pelo que pude perceber, ela não demonstrou qualquer dificuldade em conversar com as pessoas. Ela é perfeitamente à vontade com outras mulheres e homens mais velhos. Whitney concordou. E também tem uma perspicácia encantadora, mas percebi que adota uma postura bastante formal em relação aos amigos de Stefan. Pelo que revelou, compreendi que ela foi educada por parentes mais velhos em Bruxelas. Então é possível que não saiba como reagir diante do sofisticado tipo de gracejo ou de flerte comum do grupo de Stefan. Em vez de trazê-la para a Inglaterra, é evidente que o pai dela decidiu por ir visitá-la sempre em Bruxelas. Ela mal conhece os meio-irmãos e as respectivas esposas. Clayton observou Stefan, que estava sentado entre duas moças no lado oposto da sala em que encontrava Emily. Ela certamente impressionou Stefan, ele disse com um sorriso. De fato, eu diria que ele provavelmente poderia dizer, sem precisar olhar em torno, onde ela está nesse exato momento e quem está conversando com ela. Você realmente acha isso? Whitney perguntou com descrença. Com certeza. Você está presenciando os sutis mecanismos de funcionamento da mente de um homem sofisticado e que está prestes a embarcar em um jogo do qual já participou tantas vezes que é quase um jogador experiente, o jogo do flerte. Whitney girou os olhos, rindo e sem acreditar no que acabava de ouvir. Eu já presenciei muitos flertes casuais de Stefan com um número de mulheres que ele nunca se comportou dessa maneira. Normalmente ele estaria bem ali, ao lado dos outros admiradores de Emily, jogando, comportando-se de maneira mais inteligente e charmosa que os outros. Sim, você está totalmente certa. Clayton aqueceu. Mas desta vez é importante para Stefan que a dama em questão não o confunda com mais uma conquista entre o rebanho de conquistas fáceis do dia. Mas por que isso é tão importante para ele? Whitney insistiu. Porque, meu amor, dando um beijo rápido em sua fronte, Stefan não intenciona que ela seja mais uma entre os seus flertes casuais. Acho que esse é um jogo que ele deseja manter. Isso me parece uma atitude extremamente impulsiva, considerando que mal a conhece. Em resposta ao seu comentário, Clayton ficou em silêncio. E quando Whitney percebeu o que ele estava pensando, ela sufocou uma risada. Devo compreender que quando se trata de alguém com quem querem casar, os homens Westmoreland são extremamente impulsivos? Eu não diria isso. Diria que somos juízes magníficos das mulheres e sabemos quando conhecemos uma que não é somente extraordinária, mas é a mulher certa para nós. Antes desse momento, nenhuma força pode nos conduzir até o altar, mas assim que a conhecemos,
Estamos não só dispostos a levá-las até lá, como bastante determinados a nos certificar de que ela nos acompanhará em toda a nossa jornada. Independente do quanto ela possa se opor a princípio, não é mesmo? Whitney concluiu por ele. Exatamente. Ela continuava a rir quando Stephen se separou do grupo com quem estava sentado e, aparentando ar de indiferença, pegou 2 taças de champanhe que estavam em uma bandeja. Ele parou brevemente para conversar com a mãe e depois novamente para falar com um primo distante. E conseguiu chegar até a lareira onde Emily estava justamente quando o grupo que a acompanhava se desfez, deixando-a somente na companhia de um primo mais velho. Fascinada, Whitney o observava oferecer uma das taças a ela, mas o que a surpreendeu foi o fato de que, ao lhe entregar a taça, Stephen não disse absolutamente nada. Ele simplesmente a olhou, então levou a taça aos lábios e observou-a por um momento. Emily o acompanhou, e mesmo a muitos metros de distância, Whitney percebeu que as mãos dela tremiam enquanto levantava sua própria taça para bebericar o champanhe. Inconscientemente, Whitney prendeu a respiração quando Emily baixou a taça e pareceu incapaz de se distanciar do olhar de Stephen. Ele disse algo para ela, algo extremamente rápido. Ela hesitou, então sorriu, assentiu com a cabeça e repousou a mão no braço de Stephen. Do local privilegiado onde estavam, Whitney e Clayton observavam Stephen conduzindo-a para fora da sala. Já que Clayton parecia estar tão seguro sobre o que Stephen estava pensando e fazendo, Whitney disse suavemente: "Para onde acha que ele está conduzindo?" "Para a galeria." Clayton respondeu sem hesitar: "É no 2º andar, e os deixará afastado de todos os presentes, mas, ao mesmo tempo, vai garantir que estejam visíveis para as pessoas do salão principal. E assim a reputação dela será preservada e o pai vai permanecer despreocupado." Para vislumbrar a galeria, era necessário caminhar até a porta da sala de estar, e por isso não podia ser vista do local onde Whitney estava. "Você não pode estar absolutamente certo de que ele a conduzirá para lá", disse Whitney. "Você quer fazer uma aposta?" Quanto você tem em mente?" Whitney contra-atacou. Voltando-se para perto dela, Clayton sussurrou o que tinha em mente caso ela perdesse, e um leve rubor surgiu em sua face, mas seu sorriso estava repleto de amor e carinho. Sem esperar por sua decisão, Clayton lhe ofereceu o braço. Whitney o aceitou e seguiu o marido até a porta da sala de estar. Ela perdeu a aposta. Ao final de setembro, o grupo inteiro aguardava o anúncio do casamento de Stephen Westmoreland e a filha do Duque de Lansbury. No livro de aposta dos White, a probabilidade era de 25-1 que o casamento aconteceria antes do final daquele ano. Em outubro, a probabilidade caiu para 20% quando Lady Emily e o pai deixaram a Inglaterra para uma viagem de 2 meses pela Espanha. Capítulo 39. Em dezembro, o céu de Londres estava sempre escuro e a atmosfera repleta da fumaça vinda das lareiras de carvão. Por isso, o grupo preferiu passar o inverno em meio ao ar fresco e ao conforto das casas de campo. Lá, eles ofereciam aos amigos que permaneciam uma semana ou 15 dias entretenimentos como caçadas ou jogos de carta. As mulheres com filhas em idades de se casar planejavam os guarda-roupas para os eventos sociais da estação e discutiam com as amigas os méritos de cada solteiro. Nos anos anteriores, o nome de Stephen Westmoreland estivera sempre presente na lista dos mais elegíveis, mas agora ele era considerado indisponível. Conforme se aproximava a data de retorno de Lady Emily da Espanha,
Os rumores e conjecturas sobre o casamento de Stephen tornaram-se uma febre em todas as propriedades no interior da Inglaterra. Alguns estavam confiantes de que o casamento havia sido arranjado antes da partida do duque e de sua filha para a Espanha. Outros acreditavam que os detalhes seriam finalizados tão logo Lady Emily retornasse, e que o evento ocorreria antes do Ano Novo. O único impasse digno de nota e que preenchia os rumores daquele início de inverno era se o casamento seria pequeno, realizado em dezembro e voltado somente para os membros das duas famílias, ou se constituiria um grande evento social, como havia sido o casamento do Duque de Claymore, e ocorreria na primavera. Alguém tinha dúvidas de que o casamento ocorreria, pois era óbvio que Stephen Westmoreland havia conhecido a mulher com quem almejava se casar. Os rumores afirmavam que Stephen não só havia abandonado os seus modos de solteiro, mas também sua amante, Helene de Vernay, em nome de se tornar a companhia constante de Lady Emily. Ele desempenhava esse papel com uma civilidade relaxada e charmosa dedicação, que o faziam parecer um candidato a marido ainda mais desejável para as mães e filhas que acalentavam a esperança de se unirem a ele. Lady Emily parecia florescer diante das estações de Stephen. Em todas as ocasiões que ele a acompanhava a bailes ou ao teatro, ela demonstrava uma felicidade espontânea que a deixava acessível e radiante. O Duque de Lansbury era visto como o pai mais bem afortunado da Inglaterra, pois não estava simplesmente adquirindo um genro rico, de origem nobre e aristocrata e com uma boa reputação. Adquiria também uma cobiçada aliança com a família Westmoreland. Acreditavam que Lansbury estava radiante com sua sorte, mas nesse aspecto podiam somente fazer conjecturas, já que o duque raramente confraternizava com outros membros da nobreza. Ele não se importava com a sociedade ou com os divertimentos sociais, e somente mantinha as aparências nos eventos cujo protocolo requeria sua presença. Deixava os demais deveres sociais e políticos para os seus filhos. Seu interesse se concentrava nas propriedades que possuía. Assim como seus antepassados, ele era um homem da terra e queria deixar isso bem claro. Embora possuísse uma casa em Londres e tivesse adquirido outras belas propriedades, ele preferia residir em meio a uma solidão meditativa, numa ampla casa de campo construída na Idade Média por um de seus ancestrais. Cada novo morador havia feito melhorias na casa, de acordo com os ditames da época. Para Stephen, que tinha estudado arquitetura, aquela casa era desproporcional e mal construída, uma verdadeira monstruosidade sombria. Na verdade, o único aspecto que ele apreciava nela era o fato de estar a menos de 1 hora de distância da casa de sua mãe, em Grand Oak. Stephen decidiu passar o mês de dezembro por lá, em parte porque Whitney e Clayton e o Lord e a Lady Gilbert estivessem passando as férias em Grand Oak, mas sobretudo pela possibilidade de estar mais próximo de Emily, que retornara da Espanha no dia anterior. Ela lhe enviara um recado o avisando de sua chegada, e ele conseguira ficar a seu lado por alguns minutos na noite anterior. Mas Emily apresentara cansaço e por isso ele aconselhou que ela fosse descansar. No entanto, agora estava ansioso em passar a tarde inteira a seu lado e queria resolver com o pai dela as questões referentes ao casamento. Ele levou a mão ao bolso de seu colete e retirou um magnífico anel de noivado composto por esmeraldas e diamantes, o qual pretendia colocar no dedo de Emily tão logo houvesse conversado com o pai naquela noite. O anel reluzia no bolso do colete. Era uma joia digna de uma rainha e havia custado uma fortuna. Isso não importava para ele. E não estava preocupado com um encontro com o pai dela.
não tinha qualquer motivo para acreditar que o duque pudesse fazer objeção ao pedido de casamento. A neve caía de um céu sem lua, e um empregado se dirigiu rapidamente para fora de casa para assistir ao cocheiro de Stephen com os cavalos. O mordomo de Lansbury abriu a porta principal e foi à ajuda de Stephen a retirar o pesado casaco. "Boa noite, meu senhor", proferiu o mordomo. "Lady Emily o aguarda no salão leste." Ele entregou o casaco para o criado e virou-se de forma a conduzir o caminho pelo frio piso da entrada principal. "Gostaria de falar primeiro com o seu senhor", disse Stephen. O mordomo parou e se virou. "Me desculpe, mas meu senhor não estará disponível até à tarde." "Você sabe para onde ele foi?" "Ele mencionou que pretendia jogar com o Marquês de Glengarmon. Se ele retornar antes que eu vá embora, por favor, comunique a ele que pretendo lhe falar antes que se recolha. Sei o caminho até Lady Emily." Stephen afirmou ao se encaminhar pelo saguão. Percorreu o corredor frio da ala leste e, ao longo do corredor, tentou imaginar um jogo corriqueiro entre Lansbury e Glenmore. Mas estava além de suas capacidades. Aqueles dois homens tinham aproximadamente a mesma idade, mas enquanto Lansbury era enérgico e brusco ao ponto da descortesia, William Lathrop, o Marquês de Glenmore, era um solteiro convicto e cujo formalismo rigoroso garantia a participação resoluta em todos os rituais sociais e políticos, fazendo-o alvo de infinitas piadas. O pai dele, com 90 anos, ainda permanecia preso à vida e ao amado título ducal, que já deveria ter sido passado para Lathrop muito tempo antes. Todos esses pensamentos foram-se completamente quando Stephen se aproximou da sala de estar e da bela jovem a quem amava. Mesmo que Emily tivesse quase 20 anos e possuísse uma graça e elegância que a fazia parecer reservada com estranhos, Stephen sabia que sob essa fachada havia uma menina encantadora que sentia-se intimidada pelo pai e confusa com toda a atenção que sua beleza estonteante suscitava quando aparecia em meio à sociedade inglesa. Ela era amorosa, inteligente e culta. Desafiava, divertia e excitava Stephen, e ao mesmo tempo estimulava nele um desejo intenso de protegê-la. Ele abriu a porta da sala de estar e prendeu a respiração ao vê-la. Emily estava próxima à lareira, mexendo na lenha. O fulgor das chamas deixava seus cabelos tal qual ouro ondulado pelas costas. Sorrindo, ela se levantou e abandonou o atiçador. "Eu estava tentando transformar essas cinzas em chamas", ela explicou com um sorriso enquanto ele se aproximava dela. "Você pode fazer isso apenas com um sorriso", Stephen disse. Ele esperou até que ela compreendesse o que quis dizer e, no momento que ela o fez, viu-a fingir que não tinha compreendido. "Você está muito bonito", ela disse para ele. Stephen estava cansado de jogos de cão e gato. Estava apaixonado por ela e sabia muito bem que era correspondido. Ele percebeu que a separação de 2 meses a tinha deixado sem graça, mas ele não iria deixá-la se proteger na mesma barreira de formalidade que havia levado semanas para desmantelar. Em resposta ao comentário sobre sua aparência, Stephen disse decididamente: "Minha aparência não mudou nada desde a tarde passada." "Sim, mas você esteve aqui somente por alguns minutos e acredito que não tive a oportunidade de realmente observá-lo." Em vez de caminhar na direção dela e abraçá-la, como ele sabia que ela estava esperando, recostou o ombro na lareira e cruzou os braços. "Então, leve o tempo que for necessário para fazer um escrutínio." Emily pareceu completamente surpresa. "Por outro lado", Stephen disse com um sorriso gentil, "você poderia usar melhor seu tempo e me olhar mais de perto." Ele descruzou os braços e os abriu para ela. Emily hesitou, então sorriu e correu em direção a seu abraço.
Minutos depois, Stephen se desprendeu relutante dos seus lábios e se forçou a retirar as mãos que cobriam os seios dela. Percorrendo as mãos por seu corpo, ele a segurou enquanto ela apertava o rosto ruborizado no peito dele. Ele sorriu, o corpo rígido de desejo e o coração preenchido de prazer com a resposta apaixonada que sempre despertava nela. Levantando a cabeça, ele a tocou no queixo e sorriu olhando para seus olhos violetas. Eu sei que o seu pai não está, mas pedi ao mordomo para avisá-lo tão logo retorne para casa de que gostaria de falar com ele ainda hoje. O sorriso e o corpo dela se enrijeceram. Falar com ele? Sobre qual assunto? Sobre você. Stephen respondeu surpreso. Chegou o momento de provar para o seu pai e para todos que minhas intenções são muito honradas. Mas você não se importa com rumores? Foi o que disse. Sentindo-se mais intrigado do que alarmado com sua reação, Stephen acariciou suavemente o rosto dela. Eu me importo com rumores que afetam você, ele disse gentilmente. E haverá muitos, sobretudo desagradáveis, se não anunciarmos nosso noivado agora que retornou à Inglaterra. Antes de você ir embora, estávamos constantemente juntos, e a parcialidade que demonstrou pode causar um escândalo se não agirmos rápido. Eu não me importo, não faz diferença. O único que realmente se importa é meu pai, e ele nunca ouve nenhum rumor. Nós podemos continuar da mesma maneira. De forma alguma. Aturdido com seu comportamento irracional e sua aparente ingenuidade, ele segurou-a pelos ombros. Emily, disse abruptamente, mesmo correndo o risco de parecer indesculpavelmente cruel, preciso lhe perguntar se compreende a definição de fazer amor. Ela corou e assentiu com a cabeça enquanto tentava se desvencilhar de seu domínio, mas ele a manteve presa. Então, também deve compreender que continuarmos da mesma maneira não é uma opção. A paixão que compartilhamos nesta sala leva ao quarto, ao meu quarto, e eu a quero lá como minha esposa. Me diga, Emily, disse ele, observando-a atentamente. Você está apaixonada por mim? Sim, eu estou, mas não posso me casar com você. Mas que diabos, por que não pode? Porque meu pai prometeu minha mão para Glengarmon. Stephen deu alguns passos para trás, como se tivesse sido atingido pelas palavras. Quando foi isso? Ele vociferou. Na noite de véspera de nossa viagem para a Espanha. Ela estava tão extenuada que começou a tremer e a retorcer as mãos. Stephen tentou controlar sua própria raiva para preservá-la. Essa ideia é impassível, é obscena. Ele não pode forçar você a se casar com aquele velho. Eu não vou permitir. Nem eu e nem você temos opção. As terras de Glengarmon são vizinhas às nossas, e meu pai quer possuí-las. Ele as deseja desde todo sempre, assim como o pai dele e o pai do pai dele. E a única forma de ele concretizar esse sonho é de me casar com Glengarmon. Glengarmon quer tanto se casar comigo que concordou em transferir a terra e a casa para mim como parte do acordo de casamento. Será parte do meu dote. Essa conversa é insana, Emily. Assim como o seu pai é. Mas você não é louca, querida. Seu pai não pode forçá-la a se casar com aquele velho. Mas é o dever de uma filha casar-se de acordo com os desejos de sua família. Todo mundo sabe disso. Você também. Ela exclamou. Eu vou lhe dizer o que eu sei. Sei que nenhum pai tem o direito de martirizar a própria filha ao casá-la com um homem velho, nauseante e destituído de sentimentos em nome de terras. E eu direi isso a ele essa noite. Stephen, ela disse debilmente, mesmo que você consiga persuadi-lo do contrário, o que não vai conseguir, nunca vai convencê-lo a me deixar casar com você. Não subestime meu poder de persuasão. As lágrimas desciam copiosamente por sua face. Não nos dê esperanças em vão.
porque você sabe que não será bem-sucedido. Você não será. Não percebe? Não compreende? Não compreendo o que, Emily? Meu pai é um duque. Glengermon será um duque quando o pai falecer. O meu pai deseja que eu me case com ele por essa razão. Mas se Glengermon morrer amanhã, mesmo assim ele não deixará que eu me case com você. Ele iria procurar outro pretendente com o melhor título possível. Soluçando, ela passou os braços em torno do pescoço dele. Ai, meu Deus, como pôde fazer isso comigo? Como eu poderei viver com Glengermon quando sei que você me queria ao seu lado como esposa? Eu sabia dos rumores, mas sabia também que muitas jovens achavam o mesmo e você nunca as pediu em casamento. As lágrimas molharam a camisa dele e Stefan repousou as mãos no rosto dela, pressionando-o contra seu coração. Não, não chore assim, minha querida. Você ficará doente. Encontrarei uma maneira de resolver essa questão. Você vai ver. Ela continuou como se não pudesse ouvi-lo. Você era como um príncipe para mim, bonito, cortês e tão distante e longe das minhas possibilidades como um sonho. Eu nunca me permiti acreditar que você realmente me amasse. A resposta de Stefan foi interrompida por uma batida na porta. Sim, o que é? Ele perguntou com impaciência. Um criado de Granoke deixou um bilhete para você, meu senhor, respondeu o mordomo. Ele disse que é de grande urgência. Para o estado de espírito de Stefan, ele não poderia imaginar um assunto mais urgente ou mais terrível do que o que ocorria naquela sala. Ao abrir a porta, porém, ele percebeu que tinha subestimado a habilidade do destino em trazer tormentas. Traga a carruagem e deixe a espera na entrada principal imediatamente. Ele ordenou ao mordomo. Virou-se para Emily, cuja expressão era agitada, e a abraçou. Preciso ir embora. Minha cunhada sofreu uma queda e minha mãe acredita que o bebê nascerá prematuro, muito antes do esperado. Ele completou como se dissesse para si mesmo, e se separaram. Emily o acompanhou até a porta de entrada, correndo um pouco de forma a acompanhar os seus passos largos. Você vai para Grand Oak? Não, vou para a casa do médico de nossa família. Ele mora um pouco mais longe, 1 hora em direção ao norte. Mas meus cavalos estão descansados e já estou na metade do caminho. Eu posso chegar lá mais rapidamente que o criado. Ignorando a presença do mordomo e do criado no saguão de entrada, Stefan a puxou pelos braços para lhe dar um beijo rápido e reconfortante. Acredite em mim e em nós, sussurrou e então desceu as escadas correndo, dando ordens aos cocheiros para seguir o mais rápido possível. Capítulo 40. Emily retornou para a sala de estar e, envolvida em um xale, sentou-se próxima à lareira. Mas não conseguia parar de tremer, pois os arrepios brotavam de dentro. Seu pai chegou alguns momentos depois e ela se levantou, sentindo tamanho horror que os joelhos se chocavam. Acabei de cruzar com a carruagem do Westmoreland, logo antes de passar pela entrada da propriedade. O duque anunciava enraivecido, e o miserável cocheiro quase me jogou para fora da estrada. É que Stefan precisou partir imediatamente. Uma emergência. Ela explicou muito transtornada para perceber que chamou Stefan pelo nome de batismo. A cunhada dele levou um tombo em Granoke e ele foi buscar o médico. É possível que com isso o bebê nasça antes do tempo. Uma pena. Ele disse por mera formalidade, e em seguida seus pensamentos voltaram para as próprias preocupações. Quando Westmoreland chegou aqui esta noite, disse ao mordomo que gostaria de falar comigo. Você sabe o que ele quer me dizer? Emily assentiu. Ela parou por um instante, endireitou os ombros e se fortaleceu para poder expressar a sua raiva. Ele tinha a intenção de pedir minha mão em casamento. O rosto de seu pai ficou branco de tanta raiva. Sua tola idiota! Como você pôde deixar as coisas chegarem a esse ponto?
Eu não sei. Simplesmente aconteceu. Aconteceu? Ele exclamou. Em seguida baixou o tom de voz para um sussurro raivoso. Maldita seja você! Você tem alguma ideia do que fez? E o que você respondeu? A verdade, pai. Disse a ele que estou noiva de Ganglerman. Isso foi tudo que disse a ele? Não. Eu disse a ele que preciso me casar com Ganglerman, porque você deseja unir nossas propriedades e porque é meu dever me casar de acordo com os seus desejos. E como foi que ele reagiu? Ficou terrivelmente transtornado. Pai, por favor, acredite em mim. Eu nunca imaginei que Stefan se importasse tanto. Eu tinha ouvido rumores de que ele pretendia me pedir em casamento, mas nunca acreditei nisso. Não havia qualquer motivo para acreditar. Por Deus, isso é uma calamidade. Você me colocou na indefensável situação de ter que recusar Stefan Westmoreland e afastá-lo de mim, assim como o restante de sua família. Passando a mão pela cabeça, ele caminhou em torno da sala e então se aproximou dela. Só existe uma solução. Você vai ter que casar com Ganglerman imediatamente. Ele pode conseguir uma licença especial pela manhã e em seguida poderão se casar. Emily olhou para ele e então virou e olhou para a lareira, mas não se opôs. Como quiser, papai. Capítulo 41. Whitney tropeçou na beirada de um tapete e caiu próxima aos degraus da escada na noite anterior. E Clayton caminhava de um lado para o outro da sala de estar em Granoak, temeroso, com a atenção voltada para a porta no final da escadaria. Do outro lado, sua esposa estava dando à luz a uma criança com 2 meses de antecedência, e tanto a mãe quanto a criança estavam nas mãos de Hugh Whitcomb. Nas últimas 24 horas, a estima de Clayton por Hugh Whitcomb diminuía a cada instante. Quando Whitcomb chegara na noite anterior, havia examinado Whitney e assegurado à família que mãe e bebê pareciam estar muito bem. Nessa manhã, ele acrescentara novas garantias a seu diagnóstico original. Não há qualquer sinal de que a criança nascerá antes do tempo em decorrência da queda, dissera a Clayton e aos demais. Mas vou esperar aqui até essa noite, caso esteja equivocado. A essa altura, Clayton estava tão preocupado que passara a dar ordens seguidas de ameaças. Se você acredita que existe uma possibilidade, mesmo que ínfima, de que o bebê nasça antes do tempo, ficará aqui pelos próximos 2 meses. Ele decretou. Erguendo a cabeça de lado, Hugh Whitcomb o olhava com a simpatia divertida que sempre destinava aos homens que estavam prestes a se tornarem pais pela primeira vez. Só por curiosidade, o que fará para me manter aqui? Ah, eu não terei qualquer dificuldade em encontrar uma maneira. Acredite em mim, Clayton retorquiu. Eu não tenho dúvidas, o doutor dissera com um sorriso. Eu só estava curioso. Quando sua mãe ficou resfriada 1 mês antes de você nascer, o seu pai me ameaçou de me manter preso no calabouço de Claymore. Ou terá sido o conde de Sutton? Não, o conde simplesmente mandou meu cocheiro embora e então recusou-se a me oferecer qualquer um dos seus cavalos. Seu divertimento desapareceu logo em seguida, quando a criada de Whitney desceu correndo as escadas e se inclinou sobre a balaustrada. Ela está tendo contrações, doutor. Tudo isso ocorrera havia algumas horas, e desde então Clayton só pudera estar ao lado de Whitney em 2 ocasiões e por alguns minutos apenas. Ela estava pálida e frágil na cama com dossel, e as dores iam e vinham. Então ela abriu seu belo sorriso e o convidou para sentar-se a seu lado na cama. Eu amo você e lhe darei um bebê maravilhoso e saudável em pouco tempo, ela disse a Clayton, escondendo o seu temor por detrás de palavras de encorajamento. Clayton sentia-se profundamente aliviado, até que ela foi tomada por uma forte dor, recurvando-se para fora da cama. Você precisa sair agora, ela disse,
mordendo os lábios com tanta força que começavam a sangrar. Clayton havia direcionado toda a sua raiva para o Dr. Whitcomb. Maldito seja, não pode fazer nada por ela. Eu estou fazendo, o doutor respondeu. Irei chamá-lo para o andar de baixo para que ela não precise se preocupar com você quando vierem as contrações. 1 hora depois, Clayton insistia em vê-la novamente para certificar-se de que estava bem. Mas quando o médico tentou impedi-lo junto à porta, Whitney o chamou pedindo que entrasse. Ela estava ainda mais pálida e sua fronte banhada em suor. Clayton se sentou próximo ao quadril de Whitney, acariciando seu vasto cabelo e afastando-o da testa umedecida, prometeu solenemente: Nunca mais deixarei que isso aconteça com você. Ela foi acometida por uma nova contração antes que pudesse responder, e Clayton a colocou em seus braços, ninando-a como um bebê. Ele sussurrou: Desculpe-me, Whitney, desculpe-me. Seus olhos estavam marejados de lágrimas e de temor. Logo em seguida, pediram que deixasse o aposento e a porta do quarto foi trancada para evitar que retornasse. O Dr. Whitcomb aparecia constantemente para compartilhar com a família notícias encorajadoras, oferecendo falsas previsões a respeito de quando o bebê nasceria. Clayton não se sentia seguro com nada do que ele dizia. Voltando o olhar para o relógio em cima da escadaria, viu que já passava das 9 horas. Então espreitou pela porta da sala de estar, onde sua mãe e Stephen aguardavam com Lord e Lady Gilbert. Whitcomb é um idiota completo, Clayton exclamou furioso. Vou buscar uma parteira. Não, 2 parteiras. Lady Gilbert sorriu debilmente. Estou certa de que o bebê nascerá em breve e tudo ficará bem. Mas não foi bem sucedida em sua tentativa de apaziguar Clayton, porque ela também estava apavorada, e Clayton percebia isso. Lord Gilbert concordou com a previsão da esposa com um assentimento enfático e uma voz calorosa. Vai acontecer a qualquer momento. Não há com o que se preocupar. Bebês nascem todos os dias, gente. Na opinião de Clayton, Lord Gilbert estava ainda mais apavorado do que Lady Gilbert. Stephen levantou a cabeça apoiada em suas mãos e olhou para Clayton com silencioso desamparo. Clayton percebeu que Stephen tinha muito respeito pelo irmão mais velho para tentar apaziguá-lo com mentiras. A duquesa viúva levantou-se e caminhou em sua direção, dizendo: Sinto verdadeiramente que não há nada com que se preocupar. A frase saiu num tom vacilante. Em meu coração eu sinto que Whitney e o bebê ficarão bem. Clayton empalideceu e foi até a mesa onde estava a garrafa de conhaque. Na última vez em que a mãe fizera uma previsão dessas, sua égua favorita tinha ficado doente. A égua morrera na manhã seguinte. Ele sabia que todos estavam rezando, porque não havia mais o que fazer. Sabia disso com tanta certeza quanto acreditava que Hugh Whitcomb era um idiota insensível e incompetente. Senhor, todos na sala olharam para Hugh Whitcomb, que estava de pé junto à porta, aparentando um abatimento repentino. Clayton enrijeceu. O que foi? Gostaria de subir e conhecer o seu filho? Clayton sentia-se grudado ao tapete. Ele precisou engolir o caroço que parecia estar em sua garganta e perguntou: E minha esposa? Ela está muito bem. Clayton saiu às pressas da sala e resistiu a um impulso sem precedentes de abraçar o excelente médico. Ao sair, Hugh Whitcomb caminhou em direção à mesa onde estava o conhaque e retirou um lenço para enxugar a fronte. A duquesa apareceu ao seu lado e lhe tocou o braço. Como foi? Perguntou ela suavemente. Ela me assustou, Alicia. Perdeu uma quantidade significativa de sangue, mas vai ficar bem. Mesmo antes do sangramento, eu não tinha qualquer intenção de deixá-los até amanhã, no mínimo. Você sabe disso. É claro que sei, doutor. Ela disse com um sorriso cheio de lágrimas e então
cedeu ao impulso que Clayton tinha ignorado e o abraçou com força. Obrigada, Dr. Hugh. Ela sussurrou. Eu estava apavorada. Ela olhou para os demais. Mal posso manter meus olhos abertos. Acho que vou me deitar. Acredito que farei o mesmo, disse Lady Gilbert. Lord Gilbert levantou-se polidamente e, quando foi beijar o rosto da esposa, percebeu lágrimas de alívio brilhando em seus olhos. Pronto, minha querida, pronto. Ele disse com um pequeno sorriso. Eu lhe disse que não havia qualquer razão para alarme, não é verdade? Sim, Edward, respondeu Lady Anne, oferecendo-lhe um sorriso envergonhado. Você esteve certo o tempo todo. Lord Gilbert olhou ao redor dela e perscrutou Stephen, que parecia 15 anos mais jovem do que aparentava alguns minutos antes. Olhe aqui para Stephen. Ele não estava preocupado. As senhoras se preocupam demais. O nascimento de uma criança é algo extremamente natural, não é mesmo, Stephen? Sim, certamente. Stephen afirmou, sorrindo para Lord e Lady Gilbert. Ele se levantou e caminhou em direção às garrafas de conhaque. Acho que vou beber algo antes de me deitar em nome da ocasião. Essa é uma excelente ideia. Edward Gilbert concordou e prontamente se acercou de Stephen próximo à mesa. Quando sua mulher deixou o aposento, ele procurou pelo médico e percebeu que ele também havia se retirado para o quarto e que somente ele e Stephen permaneciam na sala de estar. O que deseja? Disse Stephen, indicando as garrafas e as taças de cristal. Acho que um conhaque. Stephen respondeu, estendendo uma taça própria com a garrafa da bebida. Para si mesmo, Stephen escolheu um copo e uma garrafa de uísque. Em silêncio, os dois cavalheiros permaneceram sentados no sofá e então preencheram suas respectivas taças com as bebidas selecionadas. Com o copo de uísque nas mãos, Stephen recostou-se, esticou as pernas e as cruzou na altura do calcanhar. Lord Gilbert, por sua vez, recostou-se nas almofadas com sua taça de conhaque e adotou a mesma pose. Então olhou em silêncio para Stephen. Juntos, levantaram os copos e beberam, e então esperaram até que a bebida pudesse apaziguar as lembranças do pavor que tinham sentido. Stephen bebeu consideravelmente mais do que Lord Gilbert, mas no caso dele ainda havia mais a esquecer do que o receio em relação a Whitney e o bebê. Emily havia-lhe enviado um bilhete algumas horas antes. Ela escrevera para lhe informar que havia se casado com Glengarmon. Capítulo 42. 3 dias após a chegada de Noel Westmoreland ao mundo, Whitney estava sentada em sua cama, amparada por uma pilha de almofadas e procurando compreender por que o marido e a sogra ainda não tinham passado para vê-la naquela manhã. Clayton chegou no momento em que o relógio soava 3 horas. Onde esteve o dia todo? Ela perguntou, após ter retribuído o beijo. Eu precisei ir até Claymore. Clayton respondeu, sentando-se próximo ao quadril dela, no lado esquerdo da cama. Como está se sentindo, meu amor? Feliz, querido. Feliz e bem. Excelente. E como está meu filho e herdeiro? Com fome e sem reservas a esse respeito. Whitney sorriu. Clarissa insistiu em levá-lo para o berço para que eu pudesse descansar, mas não estou com sono. Que bom, porque eu trouxe um presente de Claymore. Você fez todo o trajeto até Claymore só para me trazer um presente? Ela perguntou. Eu preferia que tivesse ficado aqui me fazendo companhia. Ah, querida, fico extremamente lisonjeado em ouvir isso. Ele disse com um largo sorriso. Mas na verdade eu não tive escolha. E no fim, minha mãe e eu levamos muitas horas até encontrarmos o que estávamos procurando. Whitney estava prestes a pedir mais explicações quando a mãe dele apareceu na porta, acompanhada do mordomo que carregava um objeto pesado e escondido por um tecido de veludo vermelho com um pendão.
Sou eu a culpada pela ausência dele, querida. A duquesa respondeu com um sorriso. Eu não conseguia me lembrar onde tinha guardado esse cofre e então Clayton precisou procurá-lo. Ela olhou para o mordomo e gesticulou de forma que ele colocasse o objeto na cama do lado direito de Whitney. O que é isso? Whitney perguntou, olhando para um e para o outro. É a tradição mais adorável da família e a próxima duquesa de Claymore sempre recebe este presente durante o resguardo após o nascimento do herdeiro. Conforme falava, ela inclinou-se e levantou cuidadosamente o veludo vermelho, revelando um esplêndido baú de madeira com ganchos de ouro e incrustações em pérola. Parecia ser muito antigo. Whitney abriu a tampa com os olhos inebriados de curiosidade. É uma espécie de baú do tesouro? É sim, mas com alguma diferença. Após explorar o tesouro que contém, você deve acrescentar um tesouro semelhante e que lhe pertenceu. E então deve colocar também um retrato seu aí no baú. Você pode mantê-lo aqui enquanto está acamada e em seguida será novamente guardado até a próxima duquesa de Claymore dar à luz a um novo herdeiro. Whitney percebeu que a sogra estava sendo excepcionalmente indireta e misteriosa, mas ela estava mais preocupada com o fato de não poder manter a consagrada tradição viva. Tesouro? Um retrato meu? Ela perguntou aflita. Quando viemos para passar as férias, eu não esperava que nada disso fosse ocorrer. Eu não sabia nada sobre essa tradição. É claro que não, querida. A duquesa assegurou a ela, tocando gentilmente em seu rosto. Mas eu me certifiquei há alguns meses de que Clayton soubesse, e ele trouxe um retrato seu para que eu possa colocar no baú, Whitney. Mas, meu Deus, como poderei acrescentar um tesouro semelhante aos demais? Abra o baú e veja os tesouros, querida. A duquesa instruiu. Clayton e eu a deixaremos para que explore o conteúdo. Totalmente perplexa e deveras intrigada, Whitney levantou o ferrolho de ouro e com as mãos levantou a pesada tampa. Um arrepio de prazer percorreu seu corpo e ela levantou os olhos brilhantes para sua sorridente sogra. Cartas? Ela exclamou. Cartas e fotos em miniatura. Ah, veja, tem um leque de marfim e um laço. Eles devem ter sido muito especiais. Ela estava tão excitada que mal notou que o marido e a sogra haviam deixado o quarto e fechado a porta. Com enorme cuidado, Whitney removeu cada item do baú e os arrumou em cima da cama. Havia 8 cartas e a maior parte estava amarelada e corria o risco de se desfazer, o que explicava o porquê do baú só poder ser aberto poucos dias e então guardado por mais 2 décadas. Uma das cartas fora escrita em pergaminho e enrolada. Imaginando que poderia ser a mais antiga, Whitney desenrolou e confirmou sua hipótese. Tinha sido redigida no dia 6 de janeiro de 1499, na elaborada caligrafia da primeira duquesa de Claymore. Meu nome é Jennifer Merrick Westmoreland, duquesa de Claymore, esposa de Royce Westmoreland e mãe de William, nascido no dia 3 de janeiro. Eu lhe ofereço toda a minha estima. Impressionada, Whitney leu sobre a história do primeiro duque e duquesa de Claymore, explicada com riqueza de detalhes por Jennifer Merrick Westmoreland. Ela escreveu sobre combates, torneios e batalhas travadas por seu marido vitorioso, apelidado de Lobo Negro. Em vez de se alongar nos detalhes que poderiam interessar a um homem, ela falou sobre sua vida para as mulheres que um dia a sucederiam como duquesas de Claymore. Falava de seu desespero quando o Lobo Negro a raptara do castelo onde residia com a família na Escócia e a levara para a Inglaterra. Quando descreveu suas artimanhas para se libertar dele, fez com que Whitney gargalhasse. Ela descrevia também sua ira quando foi forçada a se casar com ele por um decreto real, e Whitney sentiu a indignação e o medo de Jennifer Westmoreland.
Descrevia também o torneio que vencera contra ele, e Whitney suspirou com semelhante sentimento de culpa. Mas foi o amor de Jennifer Westmoreland pelo marido que sobressaiu ao final da carta, e os olhos de Whitney se encheram de lágrimas. Ela terminou a carta explicando que colocara uma foto sua no baú para que as futuras noras pudessem conhecer seu rosto. Quando revelei a meu lord sobre a necessidade de um pequeno retrato e os meus planos em relação a este baú ser passado de geração em geração, ele contratou um artista e me presenteou com essa miniatura. É muito lisonjeira, ela confidenciou modestamente. Meus olhos não são tão largos, nem minhas feições tão delicadas, mas o meu marido jura que é perfeita. A ideia de gravar meu nome atrás da fotografia também foi dele, para que, se fosse dada continuidade à tradição do baú, meu rosto pudesse ser identificado entre as muitas outras duquesas de Claymore. Rezo para que todos os seus maridos façam como o meu. Eu desejaria poder conhecer o rosto de vocês. As lágrimas escorriam pelo rosto de Whitney. Ela olhou as imagens difusas colocadas a seu lado sobre a colcha. Pegou uma pequena miniatura feita em ouro e que lhe parecia a mais antiga, e a virou para ler o que estava escrito. E então sorriu por entre as lágrimas. O duque feroz, que havia sido apelidado de Lobo Negro, não tinha apenas gravado as iniciais da esposa na moldura, mas colocara suas próprias iniciais unidas às dela, circundadas por um coração. Whitney pressionou o retrato contra o peito e, relutante, o colocou de lado. Na noite seguinte, ela havia lido e relido todas as cartas e sabia qual era o sentimento por detrás de cada momento naquele baú. Naquela noite, após Noel ter sido levado para o berço para dormir, Whitney solicitou papéis de carta e uma pena. Ela datou a carta e começou a escrever. Eu sou Whitney Ellison Westmoreland, a 9ª duquesa de Claymore, esposa de Clayton Robert Westmoreland, mãe de Noel, nascido no dia 12 de dezembro. Mantendo a tradição das cartas, ela escreveu com detalhes sobre a corte de Clayton e o casamento. Ao terminar, na tarde seguinte, olhou para ele, que lia um livro em frente à lareira. Terminei a minha carta, querido. Ela disse. De acordo com a tradição, devo colocar agora um retrato com meu nome gravado na moldura. Você disse que trouxe um de Claymore. Quando tiver um minuto, pode trazê-lo para mim? Ele recostou o livro imediatamente e caminhou até a cama. Para você eu tenho todo o tempo do mundo, disse ele. Então a beijou nos lábios e a surpreendeu sentando-se a seu lado. Onde está? Perguntou ela, curiosa para saber qual fotografia teria sido considerada adequada e o que haveria escrito atrás dela. Em resposta, Clayton abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e, com um sorriso tenro, ele lhe entregou um pequeno retrato feito no dia do casamento, emoldurado em ouro. Atrás da moldura estava escrito: Whitney, minha esposa e meu amor. Final. E aí, você gostou da Whitney? No próximo romance, a paixão vai ser ainda mais intensa. Então se inscreva no canal e não perca. Histórias assim merecem continuar e você também. Inscreva-se para ouvir a próxima. Um beijo e até!